Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe, muito bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formas de governo, né? Você já deve ter ouvido por aí falar de democracia, aristocracia, tirania, oligarquia, desinteria, enfim, vários ias aí que a gente não entende exatamente como funciona, em qual contexto são aplicados e a influência dessas formas de governo na nossa estrutura governamental atual. Não estou falando só do governo atual, estou falando no geral aqui no Brasil, como a nossa estrutura de política, de governo é formada. E você vai poder conseguir identificar também várias formas desses governos dentro de outras formas de governo. É muito interessante, então vamos lá. Nós vamos analisar essa estrutura, essas formas de governo baseado no modelo aristotélico, de Aristóteles. Você tem outros conceitos, mas como Aristóteles foi um dos primeiros a criar, a gente vai entender como que foram criados e analisados, catalogados esses tipos e essas avaliações de formas de governo. E o modelo de Aristóteles é a base de todas as formas de governo e maneiras de análise de entender as formas de governo que a gente utiliza hoje, com algumas variações, mas escolher a aristotélica justamente porque é a base, A gente já começa da origem da construção dos conceitos. Bom, Aristóteles, viveu na Grécia Antiga, está aí a idade dele, o período que ele viveu, foi um discípulo de Platão, para a gente dar um conceito, um contexto histórico aqui para vocês também. Um grande pensador, fundou o Liceu, considerado uma das primeiras formas de graduação, de escola, de formação de pensamento, durante o seu período na Grécia Antiga estudou a origem do Estado, as suas formas de governo, o que é bom, o que é ruim, elaborando assim os seus conceitos de formas de governo. Para Aristóteles, basicamente, da forma que ele conseguiu, ou ele achou melhor para avaliar, ele dividiu em dois critérios para detectar as formas de governo. Primeiro, ele baseou em quem governa e depois em como governa. Quem governa, ele vai listar uma série de tipos de formas de governo e como governa. Como assim como governa? Se governa de maneira boa ou de maneira ruim. Sobre a origem do Estado, a forma que ele foi criado e concebido, Aristóteles ele vem de uma linha de pensamento chamada de sociedade natural. Existem outras linhas de pensamento, principalmente oriundas dessa, que se basearam nessa, como a contratualista. A gente pode falar isso em outro vídeo, que é a forma de pensamento político que é baseado nossa sociedade atualmente contratualista. De qualquer forma, Aristóteles fala de sociedade natural porque ele entende que o homem não consegue viver sozinho. Ele vai criar famílias, ele vai criar povoados, ele vai criar sociedade, e aí o Estado ele é uma entidade dentro desse grupo de homens como humanidade, falando aqui, que vai precisar se organizar, e ele entende que é uma forma natural de organização da sociedade. O homem tende a se organizar em grupos, tanto mais por segurança, sobrevivência, todos os pontos positivos que viver em grupo tem. Então ele entende que é natural que o ser humano viva em grupos, E aí o Estado ele surge a partir disso, dessa necessidade ou essa característica natural da humanidade de viver em grupos. Bom, e nesses grupos, ele entende também que cada grupo tem um sistema hierárquico. Você tem uma hierarquia, ou seja, não exatamente uma linha de comando, mas você tem de influência dentro desse grupo. Uns influenciam mais, outros influenciam menos. Então você tem uma rede hierárquica dentro desse grupo. Nós vamos explicar agora como que o Aristóteles organiza, quais são as formas de governo e quais que eles consideram bom e quais ele considera má. O que é bom e ruim para Aristóteles? Para Aristóteles, um bom governo, uma boa forma de governar é aquele governo que governa para o todo, para a sociedade, que dedica aí as suas ações para em benefício da sociedade, global mesmo. Já a forma de governo ruim, ele fala de desvios. Quando a gente fala de desvios de governo, a gente está falando de adjetivos ruins, de pontos negativos de um governo. Então, da mesma forma que um governo bom, virtuoso, é aquele governo
que governa para o todo, o governo mau ou o governo desvirtuoso é aquele governo que governa para si ou para o seu grupo de interesse, né? Esquecendo ou ignorando toda a sociedade. Então, governos bons, formas de governos bons que governam para todos, por assim dizer, e governos ruins, governos virtuosos, são aqueles que governam para si, internamente, né, para o seu grupo. Então, tendo em vista esses dois conceitos, a gente vai diferenciá-los agora. Bom, inicialmente o Aristóteles definiu três tipos de governo, três formas de governo. Você tem o governo de onde apenas uma pessoa ela detém todo o poder. Isso não significa que é bom ou ruim, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Você tem governos de poucos, ou seja, grupos de pessoas que governam, e você tem o governo de muitos, ou seja, que é a maioria das pessoas dessa sociedade que governam diretamente ou participam do governo tomando decisões. Vamos então começar com a forma de governo de uma pessoa só, de um único representante, não, de um único detentor do poder. Na categoria de um governante, para Aristóteles, o bom governo de um representante, aliás, de um governante, é a monarquia, né? A monarquia é aquele sistema de governo onde apenas uma pessoa detém o poder e passa esse poder de forma hereditária, para seus filhos, seus descendentes, obviamente, né? Lembra que a gente está falando de milênios atrás, é um conceito de milênios atrás. Se a gente aplicar fielmente hoje, vai ser difícil de encaixar, né? Por isso que ele é a base de todas as outras formas de governo, de estudo científico baseado na organização de Estado. A monarquia, então, para Aristóteles, era um governo bom, porque você era uma única pessoa que virtuosamente conseguia governar em detrimento de várias pessoas, focado no interesse da sociedade, né? Isso é um bom governo, de uma pessoa. Agora, o governo ruim, desvirtuoso de uma única pessoa, baseado em uma única pessoa, ele chama de tirania, né? Então, o governante que detém o poder sozinho, mas ele governa para si próprio, contra os interesses da sociedade, é chamado de tirano, né? Então, o governo ruim para um único governante é a tirania, e o governo bom, a forma de governo boa e virtuosa para um único governante é a monarquia, segundo Aristóteles. A segunda forma de governo é um grupo de poucos governando, né? A gente tem isso, é muito comum, mas não tão formalmente, né? Depois a gente explica melhor. Para Aristóteles, o governo bom de um grupo de pessoas é a aristocracia. Para Aristóteles, um governo de poucos, né, de um grupo de pessoas bom, virtuoso, é a aristocracia. A aristocracia é quando um grupo de pessoas, a nobreza, detém o poder e governa centralizando, né, o poder, não as ações, mas centralizando o poder em um grupo específico de pessoas, né? Você já teve muito isso na Idade Média também. Hoje você tem mais de maneira informal. Você tem pessoas eleitas democraticamente que no final das contas acaba governando de forma aristocrática, né? Só um grupo fechado. Então, para Aristóteles, um grupo de pessoas que governam de maneira desvirtuosa, pensando em si mesmo, governando para si, é uma oligarquia. Então, quando você vê, fala, oligarquia é um grupo de pessoas governando. Sim, mas, para Aristóteles, é um grupo de pessoas governando de maneira não virtuosa. Bom, e por fim, você tem, por Aristóteles, o governo de muitos. Nós falamos do governo de uma pessoa, de poucas pessoas, agora de muitos. Para ele, o governo de muitos, desvirtuoso, ruim, é a democracia. Poxa, mas a democracia, todo mundo sabe que por mais problemas que tenha, a democracia ainda, e eu espero que seja, o melhor sistema. Então, como pode ser ruim? É que a visão de democracia Lembrando que é na época de Aristóteles. Isso, milênios atrás. Para Aristóteles, o governo de muitos, a democracia, seriam literalmente todas as pessoas, a maioria da população, que são os pobres ou a classe média, eles diretamente exercendo o poder. Então, para ele, se todo mundo exercesse o poder ao mesmo tempo, né, iriam acabar, na maneira desvirtuosa,
governando para os pobres, que seriam a maioria, e não governando para as outras classes da sociedade, os mais ricos, os poderosos, o clero, enfim. E para ele, se um governo de muitos agisse dessa forma, seria ruim. E ele chama isso de democracia. Então, para Aristóteles, a forma boa de governo de muitos é a politia, que basicamente seria um governo de todos, só que com representatividade. Você colocando regras estatais, que basicamente vai ser o que nós temos hoje como democracia. Então, embora ele não chamasse democracia, ele chamasse democracia de uma outra coisa, hoje o que nós temos é a politia do Aristóteles. É um governo de todos, vamos dizer assim, onde todos podem participar, seja elegendo, seja se candidatando, participando na elaboração de leis, e ao mesmo tempo você tem representantes, para não ser todo mundo agindo no poder diretamente. Então essas são a diferença, segundo Aristóteles, das formas de governo. Governo de o bom governo a monarquia, o mau governo a tirania, governo de poucos, o bom governo a aristocracia, o mau governo a oligarquia, e no questão de governos de muitos, o bom governo é a politia, que a gente entende como democracia hoje, e o mau governo é o que ele chamava de democracia, que seria uma forma do povo exercer o poder diretamente, né? O que não seria, ao conceito dele, algo muito bom. Bom, então basicamente esses são nossos conceitos de hoje. Se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike também, não tem problema. Mas comente se for possível, porque eu quero saber a sua opinião e poder debater também. Não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, na verdade na rede social, no Twitter, tá aqui o @Felipe_Lopes. Segue lá, a gente troca uma ideia. E esqueça de deixar o sininho e curtir a página e se inscrever também para receber as notificações quando a gente mandar mais vídeo, tá? Além dos conceitos aqui mais técnicos que a gente abordar, também vai bater um papo, algum acontecimento relevante aí a gente traz aqui no conceito, não é no achismo, né, baseado nos conceitos que a gente aprende, a gente tenta debater essas notícias e acontecimentos. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.